Aleluia, 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 aleluia. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio. No íntimo do nosso coração rezemos ao Espírito, invoquemos o seu auxílio, pois somente o Espírito Santo pode nos fazer compreender bem a Escritura. Invoquemos, supliquemos o seu auxílio para que alcancemos a graça da salvação que esta palavra hoje pode operar em nós. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus desde domingo passado, convivendo com Jesus na rotina do turno de um dia. Ele passou a manhã toda do sábado na sinagoga e no capítulo 1, que nós continuamos hoje do versículo 29 a 39, seguem as várias atividades de Jesus ao longo de um dia. Manhã toda na sinagoga e ainda tem muita coisa para fazer. Vamos lá? E aprender com ele, acompanhar Jesus, fixar o nosso olhar nas suas palavras, nos seus gestos
e permitir que suas palavras e seus gestos atualizem-se hoje na minha vida e na sua vida. O papel da homilia é isso. A gente retoma o texto e fixa o olhar no Senhor, caminha com Ele e permite que as mesmas palavras e os mesmos gestos que Ele realizou lá, Ele os realize aqui e opere hoje em mim e em você a mesma graça salvadora daquele tempo. Nós temos Jesus em 1, 2, 3, 4 ambientes diferentes. E no final, ele reivindica um ainda mais extenso. 5 ambientes diferentes. E nós precisamos aprender a identificar a presença de Jesus nessas 5 realidades diferentes. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga. É o primeiro ambiente, o ambiente da fé, onde domingo passado ficamos com ele, que ensinava e expulsava os demônios e fazia o demônio calar. Pronto, ele sai da sinagoga e agora vai para o ambiente da família, para uma casa, juntos. E foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Pronto. Do lugar da vida da comunidade, da oração, do encontro com o Senhor, com a palavra de Deus, a sinagoga, ao ambiente da família. Com uma diferença: Jesus agora não está mais sozinho. Ele está na sinagoga, ele está a caminho da casa onde ele está morando, a casa de Cafarnaum. Ele vai para casa e tem sempre agora a sua igreja, a sua comunidade que caminha com ele. Isso é muito importante. Jesus realiza a sua obra. O primeiro dia de atividade pública de Jesus já é acompanhado da igreja. Vai com Tiago e João para a casa de Simão e André, que já são membros do grupo dos discípulos que ele chamou e com eles fundou a Santa Igreja. Vai para casa, como hoje nós queremos Jesus indo conosco para a nossa casa, não queremos? O que tem lá dentro de casa que nós precisamos apresentar a Jesus? Que situações estão acontecendo lá dentro? Na casa de Pedro havia uma situação. Versículo 30. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Espere um pouco. Esse é o papel da igreja. Tiago e João que vão com Jesus para a casa de Simão e André. E eles contam para Jesus que tem uma realidade precisando da intervenção dele. Tem a dona da casa, provavelmente a mulher mais velha da casa, que chefiava a casa onde Jesus estava morando. A sogra de Pedro estava doente, de febre, com febre, de cama. Contar a Jesus. Hoje é dia de cada um de nós contar a Jesus as situações da nossa casa, as enfermidades da nossa família. Bento XVI diz que não só da nossa casa e da nossa família, mas em 2006 ele pregava esse texto, no dia 5 de fevereiro, e ele disse assim: neste episódio sobressai simbolicamente a missão de Jesus. Jesus vindo para a casa da sogra de Pedro que está doente, Jesus também vem para a casa da humanidade, a nossa terra. Encontra a sogra de Pedro com febre, de cama, e também encontra-nos a humanidade doente, doente com febre, com aquela febre, pasmemos, com aquela febre que hoje são as ideologias,
as idolatrias e o esquecimento de Deus. Na sua casa tem gente com febre de cama, com ideologia, com idolatria ou com esquecimento de Deus? Acorra a Jesus, apresente a Ele essa febre da sua casa. Eles contaram a Jesus: tem alguém lá em casa prostrado, de cama, com febre. Qual é a enfermidade da sua casa, ou da casa da humanidade hoje com a pandemia e tantas outras enfermidades? O discorrer do texto agora vai apresentar para nós, pedagogicamente, um elemento importantíssimo. Nós temos, e todas as religiões que surgiram no mundo, elas surgem e alcançam sucesso enorme, propondo resposta para duas coisas: para a morte e para o sofrimento. Todas as religiões, todas as tradições religiosas nascem e ganham repercussão a partir de respostas que dão, expectativas que criam acerca da enfermidade, do sofrimento e da morte. Eu vou antecipar aos irmãos e irmãs o desfecho do texto, porque a gente precisa perscrutar essa escritura e identificar, mas para Jesus, qual é o maior perigo que vivemos? Qual é a enfermidade mais perigosa que nós vivemos? Não é a febre, não é estar de cama, não é nem o demônio, nem a morte. A enfermidade mais perigosa é a enfermidade da distância de Deus, do afastamento de Deus, da ignorância de Deus. E o texto vai trabalhar agora exatamente com isso. Que imagem de Deus você tem? Que compreensão de Deus você tem? Que visão de Deus você tem e cultiva em sua vida? Pode ser que a sua enfermidade esteja encalacrada exatamente aqui, na compreensão limitada, equivocada acerca de Deus. Vamos. Eles contam a Jesus, versículo 31, e Jesus opera uma mudança rápida com 4 gestos, 4 verbos. Vão lá? E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Aproximou, segurou, ajudou, levantou. 4 verbos. O verbo levantar, conforme o grego original que o Evangelho de Marcos foi escrito no grego, o verbo levantar-se é o mesmo verbo usado e a mesma expressão para quando se refere à ressurreição de Jesus. Levantou é o mesmo que ressuscitou. Então, Jesus é aquele que tem poder de vencer as distâncias que existem entre nós e Deus. Ele se aproxima de nós. Jesus é aquele que tem poder de tocar a realidade que nos prostra. Ele tem poder de pegar nossa mão. Ele tem poder de erguer-nos e fazer-nos levantar. A questão é, você, no seu cultivo de fé, na sua experiência de Deus, experimenta isso na relação com Jesus? O sinal de que você experimenta ter Jesus que se aproxima de você, que segura a sua mão e te ajuda a levantar, o sinal é definitivamente apresentado como modelo para a igreja para o resto de sempre. Então, continua o texto, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Diaconia, serviço em grego é diaconia, é pôr-se
à disposição das necessidades dos outros. Jesus cura a sogra de Pedro, a dona da casa. Ele passou a manhã inteira com os apóstolos, inclusive os moradores da sua casa, 2 irmãos, André e Simão, que vem todo mundo junto com fome. A dona da casa está prostrada com febre. O sinal de que ela e eu e você somos pessoas tocadas por Jesus e curadas, o sinal não é se a gente tem domínio de conceito, doutrina, regra religiosa. A marca, o carimbo que testifica que nós somos pessoas tocadas por Jesus é se nos ambientes que a gente vive, a gente serve. Portanto, nós não somos pessoas tocadas, mas nós somos pessoas que tocam realidades e transformam-nas. A onda jogou a pedrinha no mar, no lago, e o lago inteiro se movimenta. Jesus tocou você, e a humanidade inteira é tocada pelo movimento do toque dele. Atinge tudo, atinge todos, se você permitir que ele te levante. Porque, às vezes, nós experimentamos algumas febres, algumas prostrações, que a gente perde o entusiasmo para levantar e para fazer qualquer coisa para os outros. Conheço tantas famílias, morando 3, 4 na casa, que cada um faz o seu lanche, faz a sua compra, arruma a sua comida e ninguém se mistura com ninguém. Nós chegamos a um ponto de uma automatização e uma autonomia absurda, que nós fomos desvinculados da diaconia, do serviço comunitário no ambiente da casa. Recuperar esse ambiente de gente que serve e é servido é o sinal característico de que nós estamos levando para Jesus o problema da casa e Jesus está curando a nossa casa. Amém? Amém? Então vamos. Agora, saiu da sinagoga, foi para casa, agora sai da casa e vai para a rua. Não quieta não. Vamos ver? Terceira realidade. Versículo 32. À tarde, vão? Depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem era ele. Os superlativos. À tarde, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Mas Jesus, versículo 34, Jesus curou muitas pessoas e expulsou muitos demônios. Vieram todos os doentes, mas o texto parece aqui sugerir que nem todos foram curados. Agora começa a pipocar nossos questionamentos. Por quê? Bom, primeiro, que nós não somos seguidores de um saradão na academia, um marombado na academia, que sempre teve uma alimentação super equilibrada, pratica esporte, alimenta-se saudavelmente e nunca sofreu um arranhão.
Primeiro é que nós somos seguidores do crucificado. Primeira coisa é essa. Jesus, a sua tarefa mais importante não é estar a serviço de fazer os milagres que nós queremos, até porque tem muitas pessoas que precisam de outro milagre. Buscam a Deus para serem curados no corpo, mas precisam ser curados na mentalidade ou na alma. Outras pessoas buscam a Deus para serem curadas no corpo e não são curadas no corpo porque a compreensão de Deus que tem, o entendimento de Deus que tem, jamais lhes garante uma experiência mística de intervenção de Deus em sua vida. Mas eu conheço muitos homens e mulheres que passaram por grandes sofrimentos no corpo, tomaram consciência da gravidade da enfermidade, lutaram para cuidar da saúde, buscaram tratamento, mas sabendo da gravidade da enfermidade, morreram e morreram com a enfermidade, mas morreram espiritualmente curados, porque para eles o mais importante não era essa capa aqui. Conheço um punhado. Então, a gente precisa entrar nessa seara do sofrimento e ver como se situa de forma diferente a interpretação que cada um de nós pode fazer e estabelecer na relação com as provações, com o sofrimento. E a minha e a sua compreensão sobre o sofrimento, ela é sempre marcada e decidida pela forma com que eu entendo Deus e o plano de Deus. Jesus mexe nas feridas do mundo, oferece Ele mesmo o seu corpo, olhe para a cruz, e o seu corpo é todo tomado de ferida, e paga com ferida o preço da nossa cura, porque quer nos salvos. O Senhor dá-nos a sua mão, levanta-nos e cura-nos, e faz isto em todos os séculos. Pega-nos pela mão com sua palavra. Por sua palavra ele dissipa a obscuridade das ideologias, das doutrinas limitadas e erradas acerca de Deus, ideologia de direita, ideologia de esquerda, ideologia que transforma e quer transformar a igreja a serviço de minhas ideias, e não eu, a igreja e tudo a serviço do plano de Deus. Bento XVI, minha gente, não é invencionice minha não. Eu não daria conta de alcançar nunca uma compreensão dessas. Precisa de santo, místico, homens da ciência divina para alcançar uma interpretação dessas. Jesus não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. E você sabe quem é Jesus? O que você fala sobre Jesus corresponde ao que ele é, ao que ele revelou-se na Sagrada Escritura e na sua vida entregue por sua salvação? O que você fala sobre Jesus, ele deixa você falar? Ou ele preferia que você... Cala, bicho, cala. Fala essa porcaria sobre mim, não. O que Jesus falaria para mim e para você acerca de quem ele é? Agora, a gente vai ver um pouco quem ele é. Por que ele enfrenta a enfermidade, o demônio, e tem poder até de calar o demônio? Versículo 35. Vamos ver? Outro ambiente. Saiu da sinagoga, foi para casa, saiu da casa, foi para a rua, saiu da rua e agora de madrugada vai para um outro lugar. Vamos ver?
De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. tá. Aqui está o segredo do porquê ele tem domínio sobre as potências do mal, sejam os sofrimentos humanos ou as potências do diabo. Ele é alguém que é verdadeiramente Deus, mas é verdadeiramente homem. Levantar-se de madrugada significa pegar a parte humana, cansada de tanto trabalho e tanta atividade, enfrentar o cansaço, e madrugada é o momento do melhor sono para todo mundo. E ele vai de madrugada exatamente porque ele precisa de um outro descanso, de um outro repouso que cama nenhuma não dá. Ele precisa de um lugar afastado. Ele precisa de intimidade com o Pai. Ficar junto do Pai. O Pai junto com ele. Não vai, o texto diz, não vai para pedir nada. Quando nós levantamos de madrugada, e às vezes quando mudamos os nossos hábitos de dormir, é em vista do quê? Dos problemas. Os problemas é que decidem que hora a gente levanta. E Jesus não é alguém que é movido pelos problemas. Ele é movido pela íntima comunhão com o Pai. Nós esperamos a desgraça vir para voltar a rezar, para voltar a ir para a missa, para voltar a levantar cedo e pegar a Bíblia e rezar o terço. Nós somos sempre movidos pelo mal. Até quando buscamos o bem é porque o mal empurra a gente para levantar mais cedo. Jesus não. Jesus vai para um lugar a sós, para ficar na intimidade com o Pai. Quando você cultiva uma vida espiritual de pôr-se na presença de Deus, experimentar Deus na sua presença, você descobre uma coisa extraordinária. Chega um momento em que quando você vai cultivando a vida espiritual, você vai aprendendo como pedir, e ficando feliz porque agora eu estou pedindo e estou conseguindo. Mas quando você amadurece a relação com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, você começa a saborear a presença de Deus, a descobrir uma graça extraordinária que é Ele e que é ser você diante dEle, que você começa a rezar como Santa Teresa. Só Deus basta, nada te perturbe, nada te aflija, nada lhe cause nada, só Deus basta, pronto. Jesus está agora no quarto ambiente, da sinagoga para a casa, da casa para a rua, da rua para o deserto, para o lugar afastado. E agora, o desfecho dramático, o quinto lugar. E vem por uma intervenção surpreendente. Jesus já teve a primeira intercessão. Os discípulos disseram, a sogra de Pedro está doente. A segunda intercessão, trouxeram os doentes todos e os possuídos e colocaram na rua, na porta da casa. Agora vem a terceira intercessão. Vamos ver? Versículo 36. Jesus está lá de boa no lugar deserto, rezando com o Pai. De repente, chega um para tirar o sossego dele na vida íntima de oração. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus, o senhor está doido? O senhor faz um regalo daquele na porta de casa? A cidade inteira, não se tem outro assunto no Twitter, no Facebook, no Instagram, só fala do senhor, do que aconteceu na porta de casa. Está bombando, Jesus. Travou a internet, Jesus, porque só falam disso, Jesus. Dos milagres, dos demônios que o Senhor calou. E agora o Senhor, ao invés de aproveitar essa sede,
essa secura do povo, esse frenesi, essa excitação de todo mundo querendo chegar perto do Senhor e pedir uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Agora é hora nossa, da igreja. Vamos aproveitar e vamos ganhar dinheiro e vamos arrancar dízimo e vamos construir templos gigantescos de ouro e prata. Vamos bombar Jesus com essa religião. Como é que o senhor some diante de um ibope desses? É a sedução de Pedro, é a sedução da igreja. Querer Jesus para aproveitar do apelo das massas. Aproveitar da manobra das massas insanas e desesperadas por cura, por milagre, por gracejos, bênçãos, benefícios. O assustador desfecho vem agora. Você nunca mais será a mesma pessoa com a conclusão que vem agora, que eu vou reportar a Bento XVI, para você entender a dramática reação de Jesus. Todos estão te procurando. Versículo 38. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. A turma quer milagre, quer cura, eu devo pregar. Foi para isso que eu vim, para pregar. A segunda vez repete a ideia. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas. A terceira vez repete a mesma ideia. A primazia do pregar. A primazia do ensinar. Domingo passado, lembra? Ensinar como quem tem autoridade e gerar obediência. Lembra? De novo aqui, a tarefa dele está associada à primazia do pregar, do ensinar, do formar compreensão sobre Deus, sobre você, sobre sua missão no mundo. Esse texto é assustador. Eu vou recorrer a Bento XVI, porque eu fico muito impressionado com o que ele fala. Onde está Deus? Como é que ele some das realidades de nossos sofrimentos? Pedro deve ter pensado assim: onde está o Messias? O reino de Deus, para Jesus, é o centro da sua mensagem, da sua atividade. Deus como fonte e centro para a vida dele, e ele quer que seja assim para a nossa vida. Diz-nos Jesus com esse gesto: só Deus é a redenção do homem. E podemos ver, diz Bento, na história dos séculos próximos, como os estados do iluminismo francês, da Revolução Francesa, do iluminismo, da maçonaria, como os estados da Revolução Francesa e os estados da Revolução Socialista e Comunista achavam que tinha que tirar a religião e tirar Deus, que era para o iluminismo superstição, para o marxismo alienação. Diz Bento: vamos tirar Deus, que haverá uma economia que se desenvolva e uma sociedade elevada de mentes inteligentes. As destruições morais, as destruições da dignidade do homem são as destruições fundamentais, e elas trazem para nós a resposta do que é o homem sem Deus. Só o reconhecimento da centralidade de Deus
regenera o homem e a humanidade. Aí Bento faz um desabafo. Escuta essa. Nesses dias, o texto é de 5 de fevereiro de 2006. Nesses dias, veio me visitar um bispo do Congo. Em sua visita desabafou-me: Santo Padre, os europeus visitam-nos na África e são muito generosos. Dão-nos generosamente muitas coisas para o desenvolvimento material, técnico, científico. Mas não há neles sinal de querer ajudar-nos na fé. Parece que consideram a fé e a pregação do Evangelho sem importância. Só o progresso técnico-material é importante. Bento está falando de padres e grupos de missionários que na Europa fazem arrecadações e levam padres, freiras, associações e abrem frente de missão na África. Escolas, hospitais, centros técnicos para ensinar a meninada. Está falando de nós conosco. Diz Bento, mas é verdade o contrário do que eu ouvi com esse bispo. Onde não há a palavra de Deus e a pregação, o desenvolvimento não funciona. E quando ele funciona, ele se torna causa de destruição da gente mesmo. Não há resultado positivo. Só quando primeiro há a palavra de Deus e a pregação da palavra de Deus, só quando o homem está reconciliado com Deus, é que as coisas materiais podem correr bem. O próprio Evangelho, com sua continuação, confirma isto em grande medida. Os apóstolos dizem a Jesus: volta, todos te procuram. E ele responde: não, devo ir para outros lugares, para anunciar Deus e para afastar os demônios, as forças do mal. Foi para isso que vim. Jesus veio. Está escrito no texto grego: saí do Pai, não para trazer os confortos da vida, cura, bênção, prosperidade, mas para trazer a condição fundamental da nossa dignidade, para nos trazer o anúncio de Deus, a presença de Deus, e desta forma vencer em cada um de nós as forças do mal, as forças do pecado e as forças da compreensão errada. Ele indica esta prioridade com grande clareza. Escuta, igreja, pelo amor de Deus, escuta. Não vim curar. Faço isso também como sinal da pregação que fiz, mas vim para vos reconciliar com Deus. Deus é nosso Criador. Deus deu-nos a vida. A nossa dignidade é sobretudo a Ele que nós devemos dirigir-nos, quer estejamos curados, quer estejamos enfermos. Ele nos ama e cuida de nós com o mesmo amor de Pai. Amém. O problema é que pregar o Evangelho, para a igreja não dá muito sucesso. A igreja tem que prometer resultado. Você dá o dízimo, dá a oferta, busca a bênção vem, e a bênção cai, e a prosperidade vem, e a doença vai, e a tribulação vai embora, não é? Essa é a lógica da ciência das religiões de mercado, não é? A pregação, ela é dificílima para a igreja e é dificílima para quem tem que escutá-la. Dificílima. Porque a pregação, ela desinstala a gente do conforto das compreensões. Ela sacode a gente na forma da gente estabelecer o ninho da gente, o ritmo da gente. A pregação,
ela põe a gente diante de uma realidade permanente de busca de um aperfeiçoamento, de uma qualidade de koinonia, de diaconia, de serviço e de comunhão, que a gente sente sempre que não está pronto e precisa melhorar, sempre. A pregação alcança-nos permanentemente, as ideologias assentam-nos, põe cada grupo ideológico no seu padrão, de tapa de jumento para puxar carroça de direita ou puxar carroça de esquerda, e a ideologia põe a gente jumento. A teologia abre a visão, alcança o que tem de bem em mim e bem no outro, ainda que esteja no errado, e põe-me a serviço de salvá-lo, e não de condená-lo e rotulá-lo. É diferente? Absurdamente diferente. O erro do outro, ao invés de se tornar um site onde eu elenco o erro do outro grupo, da outra linha, do outro padre, do outro pregador, eu olho para o erro do outro e vejo em mim as possibilidades de ser serva e servo para a salvação do outro, e não para a acusação do outro. A pregação se tornou uma ameaça para as liberdades mundanas, hedonistas, especialmente da classe média e da meninada escrava e escravo do consumismo e do hedonismo. A quantidade de pais e de avós que trazem os meninos para batizar, para fazer primeira comunhão e para crismar na igreja. Os meninos e meninas vêm, mas não tem vínculo nenhum de religião, porque transformaram a religião apenas num costume e num rito em que reproduz rituais sem compreensão da fé. A religião, ensinar comportamento ético, moral, se tornou uma ameaça para a liberdade do meu neto. Imagina, foi na catequese e a catequese disse que quem segue Jesus não pode ter uma vida de tal forma. Eu não quero que meus filhos recebam uma ameaça dessas. O melhor exemplo é, o vô e a avó mandam o filho trazer o neto para batizar. Chega aqui o filho, a filha não é casado na igreja, não tem primeira comunhão, não é crismado, não confessa, não vai à missa. E o padrinho e a madrinha? É amaziado, não vive junto, não comunga, não fez primeira comunhão, não tem nada de cristão, católico. E a gente diz assim, olha, bem-vinda, bem-vindo, que alegria, nós vamos batizar o seu filho. Mas, além de batizar o seu filho, nós vamos preparar uns 2, 3 anos, instruir você pai, padrinho, madrinha na fé, dar os sacramentos a vocês, ajustar a vida de vocês com o primado da fé, depois essa criança será inserida no ambiente da fé que você vive. Aí tem sentido. Mas se um padre cair na doidura de falar isso, vai para as redes sociais e ele é bombardeado de violento, estúpido, desrespeitoso, preconceituoso. Não, normal. Esses dias aparece um casal homoafetivo, as duas queriam ser madrinhas. Eu disse, peraí filha, não vai ser assim. Pode ser não. Todo respeito do mundo. Não é por aí. Não se trata aqui de julgar quem você é, de dar por rótulo em você que é pecador ou miserável, não. É apenas uma questão razoável de princípio natural da fé. Nós precisamos ter uma razoável compreensão também para vocês que vivem esta realidade. A salvação é também para vocês e Cristo ama vocês e quer a salvação também de vocês e dessa criança. Então, nós não somos um balcão onde você vem, paga e recebe o que quer. Não. Mas nós não somos um balcão onde você vem, elogia e dá um like e a gente te dá o que você quer. Não. Nós somos... Vamos terminar, porque vai ficando pesado para segunda-feira. Terminem comigo com o começo da segunda leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem somos? Você pai e mãe, você vô e vó, padrinho e madrinha,
irmã e irmão na sua casa, batizada, batizado, que vai à missa, que recebe a Sagrada Eucaristia. Segunda leitura, capítulo 9, primeira carta aos Coríntios, verso 16. Irmãos, brada a igreja. Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Gente, o treino é simples. Falar o conteúdo da fé é uma imposição, às vezes vai contra a carne do próprio pregador, vai contra as ideias do próprio pregador, mas ela mói e também conforma a minha vida, ajusta a minha vida conforme o plano de Deus. Não é só para quem escuta, não. A pregação ela faz assim com você, mas ela faz assim comigo pregando. Ela é difícil para todos, porque ela forma compreensão de Deus. E põe a gente para ajustar a vida conforme a compreensão de Deus. Irmã, irmão, hoje é dia de você se colocar na presença de Jesus, como a sogra de Pedro. Você nas suas febres, nas suas situações em que você se encontra acamada, acamado, com preguiça da vida, no afeto, no trabalho, na profissão, com relação a alguns membros da sua família, você já prostrou e não dá conta de fazer mais nada. Hoje é dia de você ouvir o barulho das sandálias de Jesus, chegando ao lado de você na sua cama, se aproximando, segurando a sua mão, te ajudando a levantar e dizendo: embora, vamos enfrentar a sua família, vamos ajudar a sua família a ser melhor, vamos enfrentar o mundo. Hoje é dia de você escutar o barulho de Jesus dizendo: tem muita gente precisando de mim, e você saindo para carregar os doentes e os possuídos nas ruas e colocá-los na presença do Senhor. Mas é dia também de você trazer aqueles e aquelas pessoas com você para escutar a pregação do Evangelho, a primazia da pregação sobre a nossa compreensão que faz a gente deixar Deus reinar em nós. Olhe para a cruz. Jesus, que foi para o lugar retirado e afastado, ele ensinou o que a gente tem que fazer quando rezamos. Nós temos que abrir os nossos braços, olhar aos céus e dizer: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade do Senhor, que as coisas fiquem como o Senhor quer, não como eu quero, minhas ideias, meus sentimentos, minhas emoções, minhas ideologias, que fique como o Senhor quer. E o Senhor quer e pagou esse preço, porque o Senhor quer que o reino do Senhor venha até nós, para a nossa salvação, para a nossa paz. Amém. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe-se na presença do Senhor, apresente ao Senhor você com as suas febres, apresente a sua casa com as enfermidades espirituais, físicas da sua casa, do mundo. Entregue a Jesus as enfermidades do mundo. E a maior enfermidade, não entender de verdade quem é Deus, quem é Jesus e o que Ele veio trazer-nos. Fale com Ele. Assim como a costa suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus.
Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus. Senhor Jesus, o Senhor conhece as nossas enfermidades do corpo e da alma, da mente e do espírito, as enfermidades dos nossos afetos, do nosso coração. Toca-nos hoje, Senhor, e cura-nos de nossas enfermidades. Vence as febres que nos deixam prostrados. Cura-nos, ergue-nos, levanta-nos e faz de nós servidoras e servidores das coisas do reino do Pai. Em nossa família, em nossa rua, no mundo, transforma-nos em instrumentos do seu amor. Que sejamos curadas, curados, a serviço da cura do mundo, das enfermidades do mundo. E a mais pavorosa enfermidade, a ignorância e a compreensão errada e pobre sobre quem é Deus, quem é o Senhor, quem é o Espírito Santo derramado em nós. Dá-nos hoje um vigor novo, enche-nos do Teu Espírito e ergue-nos na alegria dessa fé, no entusiasmo desse amor que vence e supera todas as barreiras. Faz de nós servidoras e servidores das coisas do reino, para nossa casa e para o mundo. Amém. Oh, Enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito. Canta. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Canta, igreja. Ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus.